Então, hoje nós vamos falar sobre rebeliões regenciais, né? Que são elas a revolta da cabanagem, a revolução dos malês, as revoltas dos malês na Bahia, a revolta sabinada também na Bahia, e a revolta da Farroupilha. Falta uma, esqueci qual é, mas a gente vai ver ao longo do vídeo. Qual é o contexto, né? Vamos ver o contexto desse período regencial. Dom Pedro I, né, Noite das Garrafadas, foi destituído, voltou para Portugal, deixou o filho como príncipe regente. Quem foram os governantes durante esse período regente? Foram ali os governos tipo Trina, tipo Uno. No caso, Uno foi o mais famoso, foi o Feijó, tá? Nós temos aqui um período regencial, né? Enfim, de 1830 a 1840, tá? Então, a primeira revolta, né, devido aos impostos e o descaso para a população, a miséria, a fome e todo, né, as mazelas ali dos colonos mais pobres, nós temos algumas revoltas, né? A primeira delas, que nós vamos falar aqui, é a revolta da cabanagem, que aconteceu no Pará, tá? Por que chama cabanagem? Porque eram aquelas pessoas muito miseráveis mesmo, viviam em cabanas, né? A gente lembra da cabana. E tentavam reivindicar as populações ribeirinhas, né? E tentavam reivindicar isso, né? Devido à miséria e à fome. E durou aí de 1835 a 1840. Ela foi composta essencialmente por índios, mestiços, pela classe mais baixa mesmo ali daquela sociedade. E no período no regencial Uno de Feijão, tá? Aconteceu no Pará, mas foi reprimida pela coroa. Pela coroa não, gente, a gente já tá no período regencial, foi reprimido pelos militares. Ah, a que eu estava lembrando é justamente a balaiada. Por que balaiada? Aconteceu no Maranhão, tá? Primeiro no Pará, Maranhão, Bahia e Sul, tá? Então, essa aqui aconteceu no Maranhão. Lembre-se que o Maranhão também foi a menina dos olhos de ouro dos franceses, né? A França Antártida, né? França Antártida e França Antártida, né? Juntamente com o Rio de Janeiro, né? Então, nós temos aí Maranhão, ok? Maranhão também faz um levante, né? Principalmente os pobres, os negros, o principal, muito famoso, foi o Negro Cosme. Então, havia um embate entre os chamados bem-te-vis e os cabanos, tá? Os cabanos aqui, nesse contexto da balaiada, eram povos mais ricos e os bem-te-vis eram os mais pobres. Balaiada justamente por esses bem-te-vis são aqueles que levam esses balaios, né? De levar coisas, de fazer balaio, né? E tal. E devido a alguns confiscos de terra e tal, foi reprimido isso, né? Pelo confisco de terra, de algumas terras. Isso aconteceu em 1838. Então, a gente reparar, todas elas acontecem em um período bem próximo, né, em períodos próximos. A terceira revolta que nós vamos comentar aqui é a revolta dos malês. Quais são os principais motivos? Foi em 1840, na Bahia, Salvador. Lá tinha os negros islâmicos, tinham estudo e tal, sabiam ler, tentavam até ensinar algumas outras pessoas, outros negros escravizados a ler também. E contra a imposição da Igreja Católica, né, que dizia que era uma escravização justa, haja vista que o próprio negro não tem alma, enfim. E foi todo inspirado na Revolução, na grande Revolução Haitiana, né? Então, eles também reivindicavam, além do fim da escravidão, a proclamação de separação da Bahia, de Salvador especialmente, né? Não na Bahia como um todo, mas de Salvador. Mas esse movimento ele foi reprimido pelos militares. Outro tipo de movimento que nós tivemos no período regencial foi a Sabinada. Também na Bahia foi uma tentativa de separação propriamente dita aqui, né? Essa realmente foi uma tentativa de separação em detrimento da revolta dos malês,
Ocorreu em 1837, tá? A Revolta da Sabinada. E ele tem esse nome justamente pelo médico Fernando Sabino, que iniciou todo esse movimento. Como Pedro de Alcântara, né, que é o Pedro II, Dom Pedro II, ele não tinha subido ao, ao trono, foi feito aí essas manifestações. Haja vista que nós temos o principal motivo, o estopim para o início desse movimento da Sabinada foi o recrutamento de baianos para a Guerra dos Farrapos. Eu falo, não tem, a gente não tem nada a ver com isso, vocês que se virem, mas eles eram obrigados aí. E, devido a isso, né, nós temos a revolta dos Sabinos, chamada Sabinada. Então, chegamos então à Guerra da Farroupilha, ou dos Farrapos, né? Nós temos aí a chamada Grande Rebelião, que seria basicamente a mais importante aqui. Os charqueadores, os fazendeiros, né? E proclamando uma tentativa de república, né? De separação também ali do Sul. Regresso conservador e retomada de medidas centralizadoras. Os militares conseguiam conter essas revoluções, mas eles viam que não seria por muito tempo. Então, o que foi feito? Foi feito o golpe da maioridade, né? Com maioridade não, maioridade, porque Dom Pedro II chegou ao trono do Brasil e com 14 anos. Vamos às questões. O Brasil optou pelo regime monárquico. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico, né? Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros, porque a República traria reforçadamente a abolição da escravidão, não, como consequência do processo de político desencadeado na instalação da corte portuguesa na colônia, exatamente esse, né? Como consequência desse processo político desencadeado aí nas colônias, ok? A primeira Constituição brasileira, ortogada em 1824, apresentava uma novidade em relação, ortogada, né, foi imposta, em relação às monarquias constitucionais existentes no Ocidente. A existência de um quarto poder, o poder moderador, idealizado pelo pensador liberal suíço Henry Benjamin Constant de Rebec, mas que na prática funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do poder moderador criado pela Constituição de 1824, é correto afirmar que assegurava a liberdade de imprensa, não, o equilíbrio entre os demais poderes, não, a participação do povo, as eleições também não, o controle do órgão do Estado pelo imperador. Exatamente. Era uma Constituição ortogada, né? Lembre-se. E aqui foi monarquia. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por, letra A, ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa que visava favorecer o monopólio do comércio. B, uma oposição às medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado. Uma oposição às medidas centralizadoras, né, do primeiro reinado, a fim de garantir, sendo um movimento republicano, Confederação do Equador, e outro foi Conferência da Filadélfia, dos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos lá. Historicamente, a cabanagem e a balaiada são consideradas, né, um para outro no Maranhão, são considerados o quê? Nas revoltas subsequentes à abdicação, o que aparecia era o desencadeamento das paixões dos instintos grosseiros da escória da população. Era a luta da barbaridade contra os princípios regulares, as conveniências
e necessidade de civilização. Em 1842, pelo contrário, o que se via à frente do movimento era a flor da sociedade brasileira. Tudo que as províncias contavam de mais honroso e eminente em ilustração, em moralidade e riqueza. O libelo do povo, né? 1849. O texto anterior estabelece uma comparação entre a composição social das rebeliões do início do período regencial e da Revolução Liberal de 1842. Essa visão refletia as distorções do ponto de vista da elite senhorial escravista. Essa visão refletia as distorções do ponto de vista da elite senhorial escravista ao julgar os movimentos populares. Historicamente, essa questão é boa. A cabanagem e a balaiada são consideradas grandes revoltas dos escravos, delas por Zumbi e Palmares, nada a ver. Bem, revoltas contra a dominação da metrópole, já nem era mais metrópole portuguesa, né? C. Revoltas de propriedade ou proprietários, não eram os proprietários brancos que se revoltavam. D. Conflitos raciais e de classe envolvendo índios, vaqueiros, negros livres e escravos. Exatamente, como eu havia dito aqui, né? Próxima questão. Observe o seguinte depoimento. Nasci e me criei no tempo da regência, e nesse tempo o Brasil vivia, por assim dizer, muito mais na praça pública do que mesmo no lar doméstico. Justiniano José da Rocha, partindo do comentário apresentado, é correto afirmar que a constante influência às ruas resultava do crescimento comercial registrado durante a regência das principais cidades do país. B. A ociosidade da nobreza brasileira estimulava a valorização dos passeios constantes nas ruas e praças do Rio de Janeiro. C. O comércio ambulante, a cargo de escravos que eram transferidos do setor rural para as cidades, complementava a renda de seus senhores de engenhos. D. A influência italiana nos usos e costumes da sociedade do Rio de Janeiro modificou a tradição da vida reclusa às residências. Letra E. A turbulência política desse período se fazia presente através das revoltas e manifestações populares nas ruas da capital do Brasil. Exatamente. Em 1838, o deputado Bernardo Pereira Vasconcelos escrevia: Fui liberal. Então, a liberdade em nova para o país estava nas aspirações de todos, mas não nas leis, não nas ideias práticas, o poder era tudo. Fui liberal. Hoje, porém, é diverso o aspecto da sociedade. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. O texto se reporta, letra A, ao ato adicional à instabilidade política dele decorrente e às constantes ameaças de fragmentação do território. Exatamente. O deputado Bernardo Pereira Vasconcelos temia essas revoltas, né? O crescimento industrial na cidade de São Paulo foi especialmente favorecido por duas medidas de grande repercussão econômica: a tarifa Alves Branco, 1844, e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Elas estabeleceram, respectivamente, letra A fixação do preço mínimo da saca de café e a autorização para o funcionamento de manufaturas em São Paulo. Não. B. Redução das taxas alfandegárias para os produtos importados da Inglaterra e a abertura dos portos. Também não. C. O subsídio governamental na produção de café no Vale do Paraíba e a instituição do sistema de parceria, né? O aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros importados e a extinção do tráfico negreiro. Exatamente. Eusébio de Queiroz, né? Extinção do tráfico negreiro. É por essa já dá para matar a questão.
Vamos lá, isso é enorme, Nossa Senhora. Qual é a pergunta? Para a gente já vai direcionado. Deixa eu ver. Considerando o triângulo percorrido pelo jovem Rio de Janeiro, Santos e Campinas e os fatos históricos no período mencionado, pode-se afirmar que, vamos lá, a 3 de setembro de 1825, partimos do Rio. Um vento fresco ajudou-nos a vencer, e em 24 horas, a travessia de 70 léguas, até Santos. E isto significou dupla vantagem, porque a embarcação conduzia também 65 negros novos, infeccionados por sarna da cabeça aos pés. Assim começa mais vivo, completo e bem documentado relatado a famosa expedição de Langdorff, que na sua derradeira e longa etapa entre 1825 e 1829, percorreu o vasto e ainda brávio interior do Brasil por, por via terrestre e fluvial. Do Tietê do Amazônia, seu autor é um jovem francês de 21 anos, Hércules Florence, no cargo de desenhista topográfico, encantado com as maravilhas das terras brasileiras e com seu povo hospitaleiro. Hércules Florence permaneceu aqui ao término da expedição, escolhendo a então Vila de São Carlos, como Campinas foi conhecida até 1842, para viver o resto de sua vida. Florence morreu em 27 de março de 1879. Revista Science America Brasil. O jovem francês partiu do Rio de Janeiro em 1825, aventurou-se por várias regiões do Brasil, fixando residência na cidade de Campinas até 1879. Considerando o triângulo percorrido pelo jovem Rio de Janeiro, Santos e Campinas, e os fatos históricos no período mencionados, pode-se afirmar que, letra A, Poço de Santos tornou-se conhecido naquele contexto histórico por ter sido o local escolhido pelo governo brasileiro para a cultura de toda a exportação do café, que era produzido tanto no Vale do Parnaíba como no Oeste Brasileiro. Tá todo certo. O erro aí foi o contexto, o ano, né? O tempo, né? Que realmente ainda não começou o ciclo do café, e isso vai começar aí durante, depois, né? Bem depois. Ainda no final do século 18 não, 19. Bem, o jovem francês partiu do Rio de Janeiro no momento em que a produção cafeeira no Vale do Parnaíba declinava. Então, declinava, estava começando, trazendo prejuízos incalculáveis aos fazendeiros que fizeram altos investimentos com compras de escravos. Não, Florence faleceu durante o período em que a cidade de Campinas registrava uma crise violenta na economia cafeeira, recuperando-se apenas no final do século, com a retomada do ciclo econômico açucareiro. Não, nada a ver. Bem, Porto de Santos teve um papel secundário no contexto de desenvolvimento econômico na segunda metade do século XIX, pois o mesmo não atendia às normas de segurança determinadas pelas exportadoras de café. Não, é. Florence esteve no Brasil durante o período da ascensão da produção cafeeira. Não, tá certo. Tá certo, porque o primeiro tá errado. Porto de Santos tornou-se conhecido, sim, pelos escoamento de café. Produção cafeeira do Vale do Paraíba, presenciando inclusive a crise e a ascensão desse produto na região oeste paulista. A crise e a ascensão. Interessante, café já entrou aí. Vamos lá. Aqui é dividida em duas, tá? Porque ela é muito grande. Qual é a pergunta? Segundo reinado, além do sistema métrico, no segundo reinado, adotou-se na prática o parlamentarismo no Brasil. Por influência inglesa, no entanto, este diferia do inglês, uma vez que era diferente parlamento no Brasil e parlamento inglês. Sobre os preceitos do iluminismo, a Academia Francesa de Ciências assumiu a incumbência de criar medições padronizadas. A academia convencionou que a unidade padrão de comprimento seria a 10ª milionésima parte da distância entre o Polo Norte e Equador.
Os padrões de massa e de volume foram calculados a partir do metro, seguindo o mesmo princípio. O grama foi definido como a massa de 1 decímetro cúbico de água pura a 4 graus Celsius, temperatura em que atinge a maior densidade. O litro passou a equivaler ao volume de um cubo com 10 centímetros de lado, ou seja, 1 centímetro cúbico. Foi uma mudança e tanto. Apesar da revolução do pensamento e da concepção de mundo, um fator não mudou. As medidas continuaram a ser usadas como instrumento de poder. Na época, dois impérios rivalizavam em equilíbrio de poder, o francês sob o comando de Napoleão Bonaparte e o inglês. Por isso, a França e todos sob sua influência direta ou indireta adotaram o sistema métrico decimal, como o Brasil, em 1862, por decreto de Dom Pedro II, abandonou as medidas de varas, braças, léguas e quintais para aderir ao metro, tá? Revista super interessante, né? A Sociedade Imperial Brasileira herdou várias influências europeias, né? Além do sistema métrico do Segundo Reinado, adotou-se na prática o parlamentarismo no Brasil por influência inglesa. No entanto, esse se diferia da inglesa por letra A. Partido que detinha a maioria do parlamento indicava o primeiro-ministro, que muitas vezes vetou determinados projetos de lei provenientes do poder imperial. Letra B. O gabinete não dependia inteiramente do parlamento, tá? O gabinete não dependia inteiramente do parlamento, mas principalmente do poder moderador. C. Poder legislativo tinha autonomia política para indicar os membros do gabinete ministerial e não, né? E o imperador acumulava as funções de monarca e primeiro-ministro, também não. Realmente, esse parlamento era um gabinete não dependia inteiramente do parlamento, mas principalmente do poder moderador. Então, aqui nós temos uma que ele traz todo o contexto, né? Então, as unidades métricas de medida, vamos colocar aqui, de medida da Europa, né? E outro contexto, vamos colocar aqui, né? E aqui a gente coloca aqui, ó, a diferença do parlamento brasileiro e porto-inglês. Diferença do parlamento brasileiro e inglês, tá? Diferença do parlamento. Essa aqui é sobre, deixa eu ver. Florence esteve no Brasil. Ascensão e queda do café. Ascensão e queda do café. Essa é interessante. Vou colocar aqui, tá? Porque realmente ascensão e queda do café. Essa foi o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros importados e extinção do tráfico. Bora lá. Tarifa Alves Branco e Lei Eusébio de Queiroz, que é basicamente aí a abolição do tráfico. Aqui é sobre ao ato adicional, a estabilidade política dele decorrente e as constantes ameaças de fragmentação do território. Aqui os movimentos, né? Movimentos regenciais, né? Que é sobre isso, mas as perguntas estão
divergindo um pouco, turbulência política, as manifestações populares, aqui já tá indo, tá? Manifestações populares, esse aqui faz jus, né? Essa aqui também, né? Fala da cabanagem, da balaiada. Ok. Manifestações, tarifa Alves, unidade de medida Europa, diferença parlamento. E por último, nós vamos ter aqui a última, né? Comparando a atividade cafeira com a atividade açucareira no Brasil, na primeira metade do século XIX, pode-se afirmar que, letra A, atividade cafeira, atividade açucareira, né? As duas atividades, pela sua localização, incrementaram o comércio, as cidades regionais, a indústria nacional e a construção de ferrovias. B. As duas atividades basearam-se na grande propriedade monocultora, na mão de obra escrava e na utilização de recursos técnicos rudimentares, tá? Ambas tiveram mão de obra escrava, utilização de recursos técnicos rudimentares, essa questão, tá? Essa aqui, ela coloca em confronto o açúcar e o café, novamente. C. Primeira concentrou-se inicialmente no Oeste Paulista, apesar da região não possuir relevo e solos adequados. D. Na segunda, por se tratar de uma cultura temporária, havia um custo menor de instalação. Não é. A primeira usou as colônias de parceria como forma de suprir a escassez de mão de obra desde as primeiras áreas cultivadas no período colonial. Então, é realmente aqui, ó, vamos cruzar a atividade açucareira e atividade cafeeira, tá? Essa questão é sobre isso, tá? E está tudo bem. Ok, então ficamos aqui com a nossa apresentação sobre as revoltas no período regenciais, né? Seja a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a revolta dos malês ou a revolta da farroupilha, tá? E todas essas questões pertinentes aqui que envolvem essas revoltas, ok? Muito obrigada e até a próxima.